para que todos possam revisar e essa apresentação, compartilhar, rever essa gravação. Boa tarde mais uma vez a todos, bem-vindos à primeira sessão de uma série de sessões voltadas para a produção científica em engenharia. Alguns podem estar pensando que a gente vai ter aula hoje, não, o objetivo não é apresentar uma metodologia da produção científica, algo formal, algo que provavelmente vocês já têm em cursos que vocês fazem na própria URGS. O objetivo hoje é apresentar algumas dicas, o uso das ferramentas da Elsevier no processo de apoio, como ferramentas de apoio no processo de produção científica em engenharia, mais especificamente. Mas, como eu falei, tudo está associado a outras. Esses processos também estão associados, também são válidos para outras disciplinas. Antes da gente começar, eu queria agradecer ao pessoal da Biblioteca de Engenharia, a Bianca, a Vanessa, pela organização, inicialmente, e depois a Natália e a Júlia, que não sei nem se estão conectadas a essa altura, mas de qualquer maneira, eu acho que ainda não estão conectadas, mas de qualquer maneira me passaram informações relevantes para eu compartilhar com vocês no dia de hoje. Então a gente vai ter, vamos começar com a apresentação, eu vou começar inicialmente com uma apresentação, PowerPoint, na verdade é um PDF, esse é o que eu vou compartilhar com vocês depois, para que vocês tenham simplesmente uma referência a esse material que eu vou apresentar. O mesmo vai acontecer no dia de amanhã e nos outros dias. Até sexta-feira a gente vai ter essas apresentações. Espero que todo mundo esteja bem, espero que todo mundo tenha tido um ótimo feriado. Então, de hoje, terça-feira, até sexta-feira, a gente vai ter uma apresentação que vai complementar, que vai falar sobre alguns temas do processo de produção científica em engenharia e, como eu falei, e nas ciências, de uma maneira geral. Então, vamos avançar aqui nos slides. Hoje, revisão bibliográfica, estratégias de busca amanhã, para a gente rever esse processo, a nossa comunicação com as ferramentas de busca, com os motores de busca, quer dizer, para a gente entender o que está por trás, que é sempre mais fácil, a gente sempre tem uma comunicação facilitada quando a gente sabe com quem que a gente está falando. Então, é muito bom a gente saber quem é a plataforma para depois a gente falar com ela, quer dizer, se comunicar com ela através do teclado, através do computador. Análise bibliométrica, eu vou fazer algumas considerações, eu não vou entrar a fundo em quais são as melhores métricas para serem usadas, não vou entrar no cálculo das diferentes métricas que a gente tem na indústria, mas eu vou falar de algumas métricas, principalmente aquelas que são oferecidas pela Elsevier, através das ferramentas que muitos de vocês já conhecem. E na sexta-feira a gente vai revisar algumas recomendações, sugestões da produção científica, quer dizer, o que a gente pode fazer, o que a gente tem que prestar atenção, quais são os cuidados que a gente tem que ter no momento que a gente está escrevendo, está buscando informação e está escrevendo um documento científico. Pode ser um documento de final de curso, um TTC, ou pode ser uma tese, um artigo, ou o que quer que seja. Para hoje, então, é isso que a gente vai ver, a introdução da biblioteca. Eu vou tentar fazer uma introdução rápida da biblioteca, só para recordar vocês dos serviços que são oferecidos pela biblioteca, e depois a gente vai entrar na plataforma Engineering Village, Compendex, que eu acho que nenhum de vocês conhece até o momento. Ela é específica para engenharia, eu vou falar um pouquinho mais dela ao longo da sessão, e ferramentas, o que ela oferece para a gente em termos de ferramenta de filtragem, para a gente poder fazer essa revisão bibliográfica. E durante a sessão eu vou pedir para que vocês usem o chat e o QIA sempre que tiverem alguma pergunta, e eu vou monitorar ao longo da sessão. Antes da gente avançar, vou cortar o meu vídeo, só para focar na apresentação, mas antes da gente avançar no processo de revisão de produção científica e engenharia, eu dei uma olhada na produção científica da URGS, para entender como é que a URGS está em termos de produção para as engenharias, tecnologias. Então, no diagrama do topo à esquerda, a gente vê que engenharia representa 14% da produção da URGS. Eu estou considerando fontes de informação da própria Elsevier. Então, eu estou
embasando esses gráficos foram extraídos de ferramentas da Elsevier. Então, aqui é o contexto de engenharia ou da produção científica URGS, com base nos dados que a Elsevier tem da URGS e da produção científica mundial. Então, dentro dessas ferramentas, eu encontrei que engenharia e tecnologia representa 14% da produção da URGS. A maior área é das ciências da natureza, representando 38%, depois a gente tem medicina, a ciências da saúde, que a gente tem 27% quase, depois vem com a agricultura, quase 10%, um pouco menos, e depois ciências sociais e humanidades, um pouco menos. Então, dentro das engenharias, a gente verifica que a maior delas é a ciência dos materiais, quer dizer, engenharia de materiais, depois a gente tem engenharia química, engenharia de materiais a gente tem quase 23%, depois para engenharia química a gente tem 16%, e engenharia elétrica e eletrônica a gente tem 12%. Essas são as principais. Depois a gente vem com mecânica, então por aí a gente vê que o foco de vocês hoje está muito voltado para foco na produção científica, está muito voltado para a engenharia dos materiais, ciências dos materiais. Do lado direito, no gráfico de cima, a gente verifica as áreas que mais foram publicadas por vocês da engenharia. Então, a gente vê ali solo, a utilização de energia, nanopartículas, temperatura, sílica, morfologia e por aí vai. Esses são gráficos que a gente pode obter quando a gente usa as ferramentas da Elsevier. Provavelmente vocês já viram alguma coisa através de Scopus. Science Direct é uma ferramenta também, é um serviço da Elsevier, mas é um serviço voltado para o oferecimento do texto completo. Então, Science Direct é excelente para oferecer acesso ao texto completo, 16 milhões de documentos em texto completo, livros e artigos, na maioria artigos científicos, de qualidade, mas é toda a produção exclusiva da Elsevier, não inclui documentos publicados por outros editores. Quando a gente avalia a Elsevier, ela tem documentos sim, em texto completo, e tem outras ferramentas que agregam informação de outros editores, que é o caso da ferramenta que a gente vai ver hoje, que é Compendix, que é o caso da ferramenta Scopus, que muitos de vocês conhecem. Então, eu vou falar um pouquinho mais do Compendix já. Elsevier é uma das principais editoras, produtoras, consolidadoras de informação científica. Ela agrega toda a informação, consolida a informação, organiza a informação, oferece através dos serviços para todos os países. E nas últimas décadas, ela vem aprimorando serviços para oferecer um pouco mais do texto completo, através de informação analítica. Então, o objetivo é oferecer toda a informação que muitas vezes já se encontra num texto, num documento impresso, num documento digital hoje em dia, mas fica difícil a recuperação. Então, o que é informação analítica? É um dado que está contido em um gráfico, é um dado que está numa curva de um gráfico, é um dado que está contido numa tabela. Então, como recuperar especificamente aquela informação que é precisamente a informação que vai apoiar no meu processo de pesquisa, de resolução, de criação de hipóteses, vai me apoiar nos processos acadêmicos. Então, como extrair essa informação? É nisso que a Elsevier está produzindo informação analítica. Esses são serviços que vocês vão encontrar dentro do portal de periódicos da CAPES e alguns serviços gratuitos. Se por acaso vocês tiverem interesse nesse pôster, ele está disponível, eu posso encaminhar para vocês por e-mail. E vocês vão encontrar o nosso material sempre nas nossas redes sociais. Então, vocês podem acessar, saber das nossas novidades através do Instagram. Instagram, e aqui eu comento, redes sociais Latin South, porque a gente é responsável, a gente está no escritório responsável pela América do Sul, então a parte sul da América do Sul. Então, por isso que tem o LAS, LAS, Latin South. Então, dentro das redes sociais, vocês sempre vão encontrar Elsevier LAS, e Elsevier LAS no Instagram vai oferecer para vocês
informação atualizada sobre o que está, de tudo aquilo que a gente está promovendo, de tudo aquilo que está acontecendo. No YouTube, vocês vão encontrar informação, os vídeos das gravações públicas que a gente fez, de sessões públicas abertas que a gente fez. E lá, por exemplo, na semana passada aconteceu vocês vão encontrar lá uma gravação do processo todo científico, de como produzir um artigo científico. Então, esse tipo de informação está lá, entre outros vídeos. Engine Village, Compendex. Compendex é o nome da base de dados, Engine Village é o nome da plataforma. É uma plataforma que foi criada há muitos anos atrás, mais de um século, com o objetivo de permitir o compartilhamento da produção científica em engenharia. É um serviço que nasceu nos Estados Unidos em 1884, ao longo dos anos vem crescendo em quantidade, em volume e quantidade de tipos de objetos. Hoje em dia, vocês encontram numa só base de dados, numa só plataforma, acesso a mais de 27 milhões de registros científicos. A todo momento, eu não vou ficar falando que tudo é científico, mas tudo que é oferecido através da Elsevier é científico. Científico no sentido de ser confiável, ser verdadeiro, de ser autorizado, de me permitir o processo de produção científica com base em simplesmente uma consulta. Quer dizer, quando eu encontrar uma informação nos recursos da Elsevier, assim como em outras bases, outras fontes científicas, eu vou poder fazer uso diretamente daquela informação, porque é uma informação qualificada, é uma informação que já foi criticada anteriormente para ser oferecida para uso direto de vocês, dos consumidores da informação. Engine Village é uma plataforma, é um site que me permite consultar através de uma única página até 14 bases de dados. Então, nessa página, vocês podem visualizar diferentes bases de dados, fontes de informação que são oferecidas através, ou que permitem o acesso, a recuperação, a consulta, através da mesma página Engine Village. Hoje a gente vai ver a base que se chama Compendex. A base Compendex, ela é um dos tipos de bases que a gente vai encontrar na indústria, que se chama base referencial. O que é uma base de dados referencial? Uma base de dados é uma página da internet que oferece informação qualificada, informação científica, informação já criticada, organizada. Então, essa página ela vai poder oferecer informações ou conteúdo científico simplesmente de citações. Então, eu posso ter uma base que me ofereça simplesmente o título do documento, o nome do autor, a data de publicação e a revista na qual aquele documento foi publicado. Essa seria uma base de citação. Uma base de índices e resumos, além desses dados iniciais básicos, também vai me oferecer acesso à informação adicional como um dos principais, que é o resumo do documento, porque é através do resumo que muitas vezes a gente identifica um potencial documento de apoio ao nosso trabalho de pesquisa. Então, o resumo é muito importante. E nessa classificação de bases, índices e resumos, que a gente vai encontrar também dados, etiquetas, descritores associados ao documento, que permitem a recuperação daquele documento. E também, em algumas bases, a gente vai encontrar palavras-chave controladas, ou um vocabulário controlado associado a cada documento. Bom, além das bases de índices e resumos, a gente tem base de texto completo, que é o caso da Science Direct. A gente tem bases que oferecem dados ou números, bases de mapas, bases de vídeos, filmes, imagens. Então, são os diferentes tipos de fontes de informação científica que a gente encontra na indústria. Hoje, eu vou apresentar para vocês um recurso que é parecido com o Scopus, que é uma base de índices e resumos. Qual é a vantagem da base de índices e resumos sobre outras bases? É que, como ela compartilha informação gratuita,
ela tem um custo mais baixo, ela não tem que pagar direitos autorais daquela informação que está sendo colocada, está sendo apresentada. O grande mérito dessas bases é que ela consolida, ela coleta informação de muitos e muitos editores para permitir organiza esses dados e oferece através de uma página na internet, para permitir uma ampla e completa revisão da produção científica para uma determinada área. Então, essa base, Compendix, que é oferecida através da página Engine Village, da plataforma Engine Village, vai me permitir uma ampla recuperação, revisão e recuperação da produção científica mundial para as engenharias e tecnologias. Por isso que a gente tem uma base de índices e resumos. Em contrapartida, vocês vão encontrar sempre o texto completo nas bases de texto completo. Qual é a grande diferença? O custo de uma assinatura de texto completo. Como o custo do texto completo é muito alto, normalmente as bases em texto completo oferecem uma pequena quantidade de texto completo, como, por exemplo, uma assinatura de uma revista científica. Ela vai oferecer o texto completo daquela revista, todas as edições, todos os artigos publicados em cada edição daquela revista. Sim, é uma assinatura da revista. Uma assinatura do livro, do texto completo, vai oferecer o livro, o acesso ao texto completo do livro. Sim, mas se eu quiser saber quais livros já publicaram sobre uma determinada área, sobre um determinado tema, fica difícil de eu consultar tudo através de uma base específica que me ofereça o acesso ao texto completo. O ideal é eu fazer esse tipo de busca, de descoberta da informação através de uma base referencial, através de uma base de índices e resumos, que é o caso da base Compendix. Então, na base Compendix, a gente vai poder revisar a produção científica que inclui 27 milhões de registros. Eu estou falando de milhões de registros científicos. Todos eles foram qualificados, todos eles foram organizados. Quer dizer, o que é um registro organizado? É aquele que contém título, contém o nome do autor, contém o nome da revista, contém a data de publicação, contém o resumo, contém todos os dados organizados para permitir a recuperação facilitada. Porque aí, quando eu quiser recuperar por uma palavra no título, eu tenho todos os 27 milhões de registros com o título preenchido corretamente. Eu tenho o nome do autor preenchido corretamente. Então, fica fácil a recuperação da informação. Muitas vezes, esses dados não estão disponíveis e não estão disponíveis de maneira organizada. Então, desses 27 milhões de registros, a gente tem mais da metade que é publicada com base nas revistas indexadas dos principais editores das engenharias e tecnologias. São mais de 2.000 editores internacionais que publicam informação em mais de 70 países. Toda a informação é publicada no idioma local e em inglês. E é o idioma inglês que permite a recuperação completa de todo o conteúdo. Se eu fizer uma busca em idioma local, eu vou recuperar o conteúdo publicado em idioma local, que pode ser restrito, pode ser muito pequeno. Agora, se eu quero revisar amplamente o conteúdo, eu vou usar palavras no idioma inglês. Então, além do conteúdo de revistas científicas, a gente vai ter revistas da indústria, vai ter livros, capítulos, teses, dissertações, documentos de eventos e oferta de fomento, oferta de apoio financeiro para pesquisa. Toda essa informação está disponível para vocês através dessa base de dados que se chama Compendix, que está disponível através da plataforma Engine Village. Então, vocês vão ter acesso, através dessa única página, ao conteúdo estabelecido, publicado em livros, teses, dissertações, conteúdo histórico inovador, artigos que me mostrem a evolução de uma tecnologia, artigos que me mostrem o estado da arte de uma tecnologia, artigos publicados em revistas científicas, artigos publicados em eventos da indústria, eventos internacionais de engenharia e tecnologia. Quer dizer, eu vou conseguir sempre identificar o estado da arte, principalmente porque o conteúdo é mundial, não é específico de um único país, e eu vou conseguir revisar as possíveis aplicações daquele conteúdo,
com base nas normas técnicas que estão disponíveis no formato referencial, assim como toda a informação, na mesma base. Então, numa só pesquisa, eu consigo revisar conteúdo estabelecido, conteúdo histórico inovador e conteúdo aplicado, dos principais editores das engenharias e tecnologias. E aí vocês vão me perguntar, tem tudo aí, Luiz? Não, não tem tudo. Aqui tem uma grande parte. A parte que eu diria é a principal parte o principal conteúdo publicado de engenharia no planeta. Tudo aquilo que está acontecendo em termos de engenharia, em termos de tecnologia, a gente vai encontrar nessa plataforma. Por isso que eu sempre recomendo essa plataforma para todos os que estejam pesquisando em tecnologia. Por quê? Bom, se foi publicado, está aqui, em termos de tecnologia. Então, isso é importante para quem está na graduação, é importante para quem está na pós-graduação, para quem está querendo se atualizar. Se é engenharia, se é tecnologia, está aqui dentro. Essa é uma das características, é um primeiro ponto que é forte, que eu recomendo o uso dessa plataforma no processo de revisão bibliográfica. Sim, e aí vocês vão me perguntar, qual é a diferença de consultar aqui no Compendex e consultar em outra plataforma? Por que eu não consulto na Scopus? Scopus me oferece conteúdo de 80 milhões de registros. Muito bom. Sim, qual é a diferença? Olha, a diferença do conteúdo talvez seja pequena. Eu vou ter teses, dissertações que só estão aqui, não estão lá. Eu vou ter normas técnicas que só estão aqui, não estão lá. Então, tem conteúdo complementar que está aqui e não está lá. Compendex indexa artigo, Scopus indexa revista. É um pouquinho diferente. Depois, se alguém tiver dúvida, eu volto a tocar nesse ponto. Mas o fato é que se eu já tenho um foco em pesquisa nas engenharias e tecnologias, mesmo que o assunto seja de saúde, eu vou encontrar essa informação dentro do Compendex, desde que ele esteja relacionado a alguma tecnologia. Porque é tecnologia, então ele foi indexado aqui, mesmo tendo sido publicado por uma revista, por exemplo, de agricultura. Vai estar aqui, se for tecnologia. Aqui é tecnologia, aqui é engenharia. Por isso que eu recomendo, para uma revisão bibliográfica ampla, por isso que eu recomendo essa plataforma. Uma outra característica da plataforma é o uso de um vocabulário controlado no processo de indexação do conteúdo. Quer dizer, no processo de organização dos dados, quando eles são inseridos no grande repositório de informação dessa base de dados Compendex, existe um processo de associação de etiquetas. Quais são as etiquetas de um documento? O título é uma etiqueta, as palavras-chave são outra etiqueta, a data de publicação é outra etiqueta. E, além disso, a gente tem as palavras-chave, que são designadas pelos autores, que são descritores, ou então a gente também tem, dentro dessa base, a gente tem o que a gente chama de vocabulário controlado, que vem do tesauro, como a gente chama. Para que serve o tesauro? O tesauro é um vocabulário controlado por especialistas de engenharia e tecnologias. Então, é um vocabulário que ele não muda ele é administrado, gerido por especialistas da área. Então, sempre que surge alguma nova tecnologia, esses especialistas vão lá no tesauro e verificam, olha, essa tecnologia está associada a essa, está associada a essa outra, debaixo desse grande tema, aqui os assuntos correlatos. Sim, essa palavra existe no tesauro ou não? Sim, se justificar, aquela palavra ou expressão vai ser agregada, adicionada ao vocabulário controlado. Por quê? Porque o vocabulário controlado ele tem como objetivo permitir a recuperação de maneira padronizada de toda a produção científica para um determinado tema, no caso de engenharia e tecnologia, do mundo inteiro, desconsiderando qualquer questão regional. Em outras palavras, a palavra-chave eu tenho designada pelo autor, que pode ser regional. A palavra controlada é uma palavra padronizada e é usada, aplicada de maneira igual a todo o conteúdo oferecido pelo recurso, pela base de dados. Então, o tesauro aí é um tesauro que contém 23 mil expressões que foram associadas aos 27 milhões de registros. E
esses 23 mil termos, expressões, eles permitem a recuperação dos 27 milhões de registros, de maneira rápida, precisa e relevante, porque é um vocabulário controlado. Se eu uso um vocabulário não controlado, uma palavra-chave que tenha sido designada pelo autor, eu posso deixar de recuperar conteúdo associado àquele tema. Por quê? Porque muitas vezes, eu, aqui no Rio de Janeiro, eu vou chamar de tangerina, ou algum outro nome, enquanto que vocês do Sul vão chamar de tangerina ou bergamota. Sim, a gente pode estar falando de coisas parecidas, mas quando a gente está falando de ciência, a gente tem que ser preciso. E é essa precisão que a gente encontra no vocabulário controlado, para garantir a precisão e agilidade na recuperação desses 27 milhões de registros. Por quê? Porque quando a gente tem 27 milhões de registros, não é fácil encontrar os 10 que vão atender ao nosso trabalho de pesquisa. Não é fácil identificar, filtrar daqueles 27 milhões, aqueles que vão atender ao nosso trabalho de pesquisa. Com relação ao filtro da informação, além da gente poder filtrar por autor, por data de publicação, por editor, por palavra-chave, palavra não controlada e não controlada, a gente também tem a possibilidade, dentro dessa plataforma, de filtrar com base em propriedades físicas. Então, eu posso filtrar, por exemplo, de todos os documentos, aqueles que indiquem uma velocidade de 50 km por hora, ou uma velocidade uma densidade de 10 gramas por centímetro cúbico, alguma propriedade de meu interesse, associada ao meu... as minhas condições de contorno, as condições de contorno do meu problema. Então, como é que eu faço isso dentro da plataforma? Sempre que a plataforma identifica ou vai inserir um novo documento, ela busca valores numéricos, para guardar os valores numéricos, e não a sequência de caracteres que visualmente representa para a gente, para o ser humano, um número. Mas então o 45, a plataforma vai guardar como número 45, e depois ela vai identificar qual é a propriedade. É 45 kV. kV é o quê? É kilovolts. Sim, então a plataforma vai identificar aquilo ali, 45, como uma propriedade de tensão. Volts, expressa em volts. Sim, mas com a unidade kilovolts. Então, ela vai guardar aquele número 45 kV, vai guardar aquela expressão visual como sendo uma propriedade de tensão expressa em kilovolts, e o valor vai ser de 45. E isso ela vai fazer para todos os valores numéricos que forem encontrados na documentação referencial. E isso é muito interessante depois para permitir uma recuperação simples por parte do usuário da informação. Por quê? Mesmo que o autor tenha abreviado da maneira que ele quisesse, ou mesmo que ele tenha usado uma propriedade da sua preferência, não interessa, eu indico para a plataforma a unidade que eu estou acostumado a usar, e a plataforma vai fazer a conversão para me entregar tudo aquilo que esteja dentro daquele contexto, dentro daquela faixa de meu interesse. Então, essa plataforma, além de me permitir uma ampla e completa revisão de produção científica, ela vai me permitir a filtragem com base no tesauro, no vocabulário controlado, e também com base numérica. Somente algumas poucas plataformas na indústria mundial oferecem esse tipo de recurso de filtragem com base em números. E com base naqueles 27 milhões de registros, a plataforma me permite fazer o estudo ou acompanhar a produção científica de uma escola de engenharia, o que ela está produzindo, quais são as áreas de foco daquela instituição. E isso é muito interessante para simplesmente fazer uma análise daquilo que esteja acontecendo com relação à minha área de interesse em outras instituições que provavelmente eu considere como referências para o meu trabalho de pesquisa. Então, a gente vai ver como que a gente acessa essa plataforma, e depois eu vou demonstrar rapidamente o uso da plataforma e como fazer uma análise da produção científica
usando essa ferramenta. Como eu falei, atende a todos aqueles que estejam buscando informação em engenharia, não somente aqueles pesquisadores já de pós-graduação, não, a todos, principalmente porque aqui eu vou encontrar informação consolidada, atualizada, informação histórica, informação ampla, completa, cobrindo todas as áreas das engenharias e tecnologia. Como é que eu vou acessar? Eu vou para o portal de periódicos da CAPES. Então, eu tenho que compartilhar com vocês esses slides aqui, eu já tenho que compartilhar com vocês o link. Deixa eu colocar aqui no chat o link para que vocês acompanhem esse processo. Mas, então, a gente lá no portal de periódicos da CAPES vai clicar na opção de buscar base, vai digitar Compendex, assim como vocês já digitam Scopus, ScienceDirect, vocês vão digitar Compendex e vão chegar no portal de periódicos da CAPES, ou no resultado para Compendex, que, quando clicado, vai levar vocês à plataforma Compendex, que é essa aqui. A plataforma, Engineering Village, que vai dar acesso à base de dados Compendex. Então, é isso que a gente vai fazer agora. No folheto, vocês vão encontrar alguma informação adicional, e aqui as outras apresentações, as outras sessões que a gente vai ter ao longo dessa semana. Então, deixa eu fechar aqui o PDF, e agora vamos lá para a página da biblioteca. Informação dos produtos Elsevier, vocês sempre vão encontrar www.elsevier.com, diagonal, o nome do serviço. Então, se vocês quiserem informação dos Scopus, diagonal Scopus, ou então Engineering Village, é só colocar o nome do produto e vocês vão chegar à página de informação daquele produto. Eu vou compartilhar isso com vocês, fica como referência, então eu vou acessar a informação daquele produto. E aqui eu sempre vou encontrar uma aba, um link para revisar o conteúdo e revisar o material de apoio, que vai me dar acesso a material a vídeos, a guias e outro material de suporte, de apoio. Aqui na aba de conteúdo, a gente sempre vai encontrar a informação que é oferecida. Aqui tem a lista de fontes que são oferecidas através do Compendex. Aqui, uma descrição das áreas cobertas, dos dados dessa base de dados. É basicamente uma descrição das bases, para que vocês entendam o conteúdo que está disponível para vocês através desse recurso. Vamos lá para a página inicial da da Biblioteca de Engenharia. Então, como é que vocês vão acessar? Através da página do portal de periódicos da CAPES. Eu compartilhei com vocês, mas é importante lembrar que, através do site da biblioteca, vocês sempre vão conseguir apoio e orientação de tudo aquilo que vocês têm disponível para o acesso de apoio aos trabalhos acadêmicos científicos de vocês. Então, aqui na página da biblioteca, vocês vão encontrar aqui várias sessões e aqui a informação mais específica, principalmente nesse momento de trabalho remoto. Vocês vão encontrar aqui informação de como vocês podem se conectar remotamente, de como vocês podem consultar todo o acervo da URGS. Relembro que é fundamental, antes de vocês fazerem uma revisão completa da produção científica mundial, é muito importante que vocês consultem a produção científica o acervo oferecido pelas bibliotecas da URGS, principalmente o de engenharia, naturalmente para as engenharias. É muito importante que vocês acessem o catálogo da própria instituição, porque é lá que vocês vão encontrar toda a produção da própria instituição, as linhas de pesquisa da própria instituição. Então, lá vocês têm obrigação de consultar o acervo da instituição. Vocês também vão encontrar o repositório institucional. Tem que consultar, porque é lá que vocês vão encontrar aquilo que já foi produzido, aquilo que é produzido pela própria URGS, as teses, provavelmente em texto completo, os trabalhos de fim de curso, as revistas publicadas pela própria URGS. Então, é lá que vocês vão encontrar esse tipo de informação. E, naturalmente, depois de revisão do catálogo e repositório, vocês vão para as bases da indústria mundial de informação. Então, vocês vão acessar, nesse momento, remotamente, é aquilo que vocês vão precisar hoje em dia.
Então, se vocês clicarem aqui na página da URGS, vocês vão entender as opções de acesso remoto e os serviços remotos. Então, aqui vocês vão encontrar como orientação de como vocês podem... Eu não sei, Henrique, eu posso fazer essa pergunta para todo mundo. Pergunto a todos, o áudio está travando para todos vocês? Como é que está o áudio para todos vocês? Que tem um participante que está comentando que... isso depende muito. Obrigado pelo retorno de todos vocês. Henrique, sinto pela conexão. O que pode acontecer é, em algum momento, o áudio travar. E quando trava, a gente nunca sabe onde que está travando, se é problema do meu, ou se é problema da internet, ou o que está acontecendo nesse meio tempo. Mas, se continuar ruim, a minha recomendação é que você se desconecte e se reconecte. Talvez assim você não tenha problemas. Bom, então, voltando aqui para a página da Biblioteca de Engenharia, aqui vocês vão encontrar informação de como obter atendimento remoto, e tem uma opção aqui para que vocês entendam como configurar o proxy da URGS para que vocês acessem os recursos locais, remotamente. Então, de casa, vocês vão conseguir acessar os recursos da biblioteca, consultar toda a informação da biblioteca, inclusive a literatura de lazer, que vocês têm acesso aqui através da Biblioteca de Engenharia. Então, aqui vocês têm as opções de atendimento, que está sempre disponível para vocês, e é muito importante que vocês façam uso dos serviços da biblioteca, porque é lá que vocês vão encontrar principalmente as informações, as orientações do conteúdo que está disponível para vocês e o esclarecimento de informação básica para que vocês desenvolvam os trabalhos acadêmicos de vocês. Aqui dentro do portal de periódicos da CAPES, eu vou clicar em buscar base e executar a busca por base de dados Compendex, como eu tinha falado para vocês. Vou chegar a um único resultado, vou clicar e vou chegar nessa página aqui, que é a página inicial da Engine Village, que é a plataforma que vai me permitir a pesquisa da base Compendex, como eu estou vendo aqui, mostrando para vocês nesse momento. Então, aqui, para executar a pesquisa, eu vou poder indicar para a plataforma, eu vou poder digitar a minha expressão de busca, então eu vou poder começar a digitar palavras para executar pesquisas e para construir a minha estratégia de busca, e aqui a plataforma já vai me passar algumas recomendações. Então, aqui eu vou usar o próprio tesauro, o vocabulário controlado, para construir a minha expressão de busca. Vou poder indicar para a plataforma onde que eu quero buscar aquela palavra, se é somente no título, se é somente como uma palavra controlada, ou se é uma palavra não controlada, palavra-chave, ou se é o nome da revista, o título da revista, e depois eu vou poder usar aqui os operadores booleanos, AND, OR e NOT. Então, se eu quisesse buscar, por exemplo, economia circular, como eu falei para vocês, eu estou buscando termos, conteúdo em inglês, quer dizer, eu estou digitando palavras em inglês para executar minha pesquisa. Aqui eu posso executar a pesquisa por Circular Economy, pura e simplesmente. Eu posso executar a pesquisa do jeito que eu escrevi, ou então eu posso colocar aspas no início e no final, para indicar, olha, eu quero essas duas palavras na sequência, do jeito que eu escrevi. Eu não quero buscar sinônimos, eu não quero buscar essas duas palavras no resumo. Eu quero essas duas palavras nessa sequência. Ou então eu posso escrever Circular Economy e ainda posso agregar aqui um OR, ou então um AND. Ou então eu posso agregar o NOT. Aqui no NOT eu posso excluir city, por exemplo. Então, eu excluir a palavra cidade, porque eu não quero. Ou então, eu posso escrever or cities. Então, aqui, e agregar parênteses para fazer o ou dessas duas formas de escrever cidade, em inglês, no plural e no singular. Ou então, eu posso ainda aqui, ao invés de cities, colocar dois pontos de interrogação. Ou então, colocar um asterisco, para excluir qualquer palavra que comece com city. Então, eu tenho aqui uma quantidade grande de opções
para executar pesquisa. Posso buscar por sustentabilidade, por exemplo. Então, sustentabilidade está aqui. Então, eu quero buscar sobre sustentabilidade. O meu tema é esse. Sempre, quando eu estou interagindo com a plataforma, eu posso começar já com todas as expressões, ou então eu posso ir de pouquinho em pouquinho, para garantir que eu esteja usando a melhor palavra no processo de busca, de recuperação da informação. Quando eu digitei sustentabilidade, a própria plataforma me recomendou essa mesma expressão para ser usada no meu processo de busca. Que bom! Então, significa que essa é uma expressão controlada científica. Isso me garante relevância nos resultados que eu vou obter para essa expressão de busca. Um pouco mais abaixo, a gente tem aqui os filtros, quer dizer, os botões que me permitem filtrar desses resultados aqui com base em outras áreas relacionadas à sustentabilidade. Aqui embaixo a gente tem a opção de criar um alerta, guardar essa expressão de busca. A criação do alerta vai me permitir fazer um acompanhamento daquela temática, daquela disciplina, daquele tema de pesquisa ao longo do tempo. Então, mesmo que eu já tenha feito a minha revisão bibliográfica, se eu quiser saber daqui a 2 meses o que tenha sido publicado de novo, que atenda à minha estratégia de busca, eu crio um alerta, que a plataforma vai executar a expressão de busca, vai executar a expressão e vai retornar os resultados da expressão de busca. O que mais que a gente tem aqui? E eu não sei, tem uma pergunta sobre, Fernando, se a apresentação não era às 16 horas, e eu nem sei, será que eu comecei no horário errado, gente? Não sei, depois eu reviso isso. Qualquer coisa eu repito a apresentação, não tem problema não. Mas vamos lá, porque já está dando quase 16 horas, eu tenho que terminar essa primeira parte, que já tinha um pessoal conectado. Realmente agora está se conectando mais gente. Talvez eu tenha errado na hora. Será, gente, que eu coloquei no meu calendário errado? Eu coloquei para as 15 horas todo dia. E se eu errei isso, 15 horas começou no horário correto, e no meu Google Agenda dizia 15 horas, e eu recebi dizia 16 horas. E no e-mail está 16 horas, 16 horas. Vamos lá, gente. Então, eu repito, e a gente vai estabelecer um horário, a gente vai combinar no horário certinho. Talvez eu tenha começado errado. Não tem problema, eu repito a apresentação, às 16 horas eu começo uma nova apresentação. Mas então, ou então compartilha a gravação, também não... Bom, então, voltando aqui à apresentação. Entendi. No meu veio errado. Eita, gente. Vamos ver, deixa eu rever isso, e depois, bom, de qualquer maneira, sinto pelos transtornos, vamos combinar aqui a hora, deixa eu revisar. Já, no final, eu reviso a hora e retorno a vocês. Então, aqui eu obtive o resultado de sustentabilidade, e antes de filtrar um pouco mais, porque eu obtive uma quantidade muito grande de resultados, isso é natural porque o volume de informação é muito grande. Então, o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou usar as ferramentas de filtragem da plataforma. Do lado esquerdo, eu tenho a possibilidade de filtrar por autor, ou então por afiliação, ou claro, controlado, não controlado, ano de publicação, editor, revista. Então, o que eu vou fazer antes até de começar a revisar os resultados? Eu posso até ordenar os resultados de diferentes maneiras, por relevância, que é a frequência, ou então por data de publicação, ou então por editor revista, mas aqui do lado esquerdo a gente tem a possibilidade de clicar nesses 3 botões verticais ao lado de cada filtro dinâmico. Então, aqui eu tenho year, ano. Do lado do ano, do lado direito do ano, eu tenho 3 barrinhas verticais. O que essas barrinhas fazem, ou me permitem fazer? Revisar ou classificar por ano os 553 mil resultados. Então, eu tenho eles distribuídos nesse gráfico para identificar ou para fazer uma avaliação geral da produção, da quantidade de documentos publicados para esse tema por ano. Então, eu posso saber, por exemplo, aqui, se é um tema de interesse crescente ou não. Eu posso revisar aqui, clicar nas 3 barrinhas verticais ao lado de Author.
E aqui eu vou chegar nos autores, na distribuição daqueles 553 mil resultados por autor. Então, aqui eu vou identificar os autores que mais publicaram para aquele determinado tema. E isso é muito interessante. Então, aqui eu posso identificar os autores proeminentes daquela minha área, daquele meu tema de interesse. Eu posso ainda aqui clicar em revista, para saber quais revistas mais publicaram sobre um determinado tema. E aqui eu identifico, e qual país, porque eu quero seguir essas revistas, qual país mais publicou para esse determinado tema. Então, eu clico aqui nas 3 barrinhas verticais e eu vou identificar o país. Muito bem, tudo tranquilo. Eu estou fazendo simplesmente uma análise de contexto daquela minha área de interesse, de pesquisa. Agora, nesse momento, o que eu estou querendo fazer é filtrar para encontrar os 10 documentos que vão atender o meu trabalho de pesquisa. Então, o que eu faço? Existe aqui um filtro dinâmico que se chama Classification Code. O que é esse Classification Code? É o código de classificação por grandes áreas dentro das tecnologias e engenharias. Então, eu sei que 64 mil documentos foram classificados em produtos químicos. 58 mil foram classificados para gerência ou gestão e 17 mil específicos de química. 35 mil estão associados a ciências sociais. Aqui embaixo, produtos agrícolas estão associados a 14 mil resultados. Então, aqui eu tenho como analisar o contexto por área temática relacionada à sustentabilidade. Além disso, eu tenho aqui o vocabulário controlado. O vocabulário controlado, que vem do Tesauro, específico para engenharia, me confirma o quê? Olha, 134 mil documentos falam de desenvolvimento sustentável. 21 mil falam de planejamento, energia, eficiência de energia, outros tantos, ciclo de vida, reciclagem, e por aí vai. Então, esses outros temas, eles estão relacionados a esses muitos documentos. Então, antes de eu filtrar, o que eu posso fazer? Olha, ou como que eu vou filtrar a partir daqui? Ao invés de digitar novas palavras, eu quero buscar documentos que falem sobre reciclagem. Eu quero que falem sobre tratamento de água. Então, eu clico aqui em Limit to e indico para a plataforma que eu somente quero recuperar aqueles documentos que falem de tratamento de água e reciclagem. São 15 mil documentos, lógico, ligados à sustentabilidade. Sim, então, nesse processo de filtragem, eu posso continuar filtrando o conteúdo e tenho ainda a possibilidade de filtrar por uma característica, propriedade numérica. Então, aqui, nesse momento, eu posso selecionar as propriedades que estão contidas nesses 15 mil documentos. Quais são essas propriedades? Aqui eu tenho a lista. Então, idade, área, corrente elétrica, voltagem, força, frequência, massa, densidade, porcentagem, potência, pressão, tamanho, tempo, velocidade. Então, eu tenho muitas propriedades físicas que estão associadas a esse conteúdo, a esses 15 mil documentos. Vou selecionar temperatura. E dos documentos e sobre temperatura, o que eu quero buscar? Bom, eu entendo Celsius, eu sei o que representa uma temperatura numérica, um valor numérico expresso em Celsius, selecionei Celsius e vou colocar ali uma faixa, ou eu quero um valor preciso, maior ou igual. Não, eu quero uma faixa. Então, eu quero recuperar documentos que mencionem uma temperatura entre 10 e 20 graus Celsius. Então, mesmo que o autor tenha usado Fahrenheit, eu vou recuperar documentos que tenham sido convertidos e apresentem uma temperatura entre 10 e 20 graus Celsius. E aqui estão os documentos. Nesse momento, eu posso começar o meu processo de revisão. Então, aqui nessa mesma página de resultados, eu posso estender o resumo ou eu posso clicar no próprio documento. Quando eu clico no próprio documento, eu chego nessa página de revisão da informação referencial. Qual é a informação referencial que a plataforma Engine Village vai oferecer para vocês? Os dados bibliográficos daquele documento, a informação do resumo, que eu vou encontrar em alguma parte, eu vou encontrar
a temperatura que eu indiquei, aqui tem 25 graus Celsius, aqui tem 9 graus Celsius, em algum lugar eu vou encontrar uma temperatura entre 10 e 20, que era a temperatura que eu tinha dito, em algum lugar eu vou encontrar essa temperatura, que eu não sei onde é que está. Bom, mas isso vai estar por aqui. Um pouquinho mais abaixo eu vou encontrar os termos controlados e os termos não controlados. Os termos não controlados são palavras-chave e os termos controlados são palavras que vêm do tesouro. Então, aqui eu vou poder clicar nas palavras para poder filtrar por aquelas palavras, ou vou poder simplesmente entender o contexto do que esse meu documento me oferece em termos de informação. Aqui, se eu tiver interesse no texto completo, eu vou clicar no Full Text e vou ser redirecionado à página do autor, ou do editor que publicou aquele documento. Se eu tiver acesso ao texto completo, eu vou conseguir baixar aquele texto completo. Aqui, aparentemente, apareceu o botão de texto de download, então provavelmente é um documento aberto, porque eu não tenho acesso ao documento pago. Então, voltando aqui à página do documento, além do próprio documento, eu tenho aqui as referências do documento, e aqui embaixo eu tenho as citações alternativas, as métricas alternativas. E do lado direito a gente tem documentos relacionados, revistas, capítulos, normas técnicas, e um pouco mais abaixo a gente tem referências científicas. Então, esse documento foi citado 12 vezes. Então, o que eu vou conseguir fazer com a plataforma Engineering Village? Eu vou conseguir fazer uma revisão bibliográfica ampla e completa da produção científica. Se, por um acaso, eu tiver interesse especificamente em um autor, se eu tiver interesse especificamente em uma revista ou um editor, eu posso até acessar a página desse editor, a página dessa revista. Mas se eu estou no processo de revisão bibliográfica, buscando informação, sabendo aquilo que foi publicado, querendo saber aquilo que foi publicado, eu vou ter que usar uma plataforma que me ofereça acesso, me permita essa revisão ampla e completa. Por último, eu queria comentar com vocês o acesso a essa opção aqui do Engineering Research Profile. Aqui a gente vai encontrar, ou vai permitir, a plataforma vai oferecer para a gente, Rio Grande do Sul. Aqui a plataforma vai me permitir saber o que revisar a produção científica de outras instituições. Então, eu posso digitar o nome de uma instituição, posso selecionar a área ou o período de meu interesse e a área, dentro das engenharias, dentro daquilo que a instituição produz. Então, ciência dos materiais, entre 2018 e 2020, o que aconteceu na URGS? Clico ali a lupinha para executar a pesquisa e agora eu chego aqui aos autores que mais publicaram nesses últimos 3 anos, as áreas de foco, quem que apoiou financeiramente a pesquisa, e aqui as sub-áreas, e aqui as revistas que mais publicaram. Então, aqui eu tenho como revisar a produção científica em engenharia. É para isso que serve Engineering Village, para permitir uma ampla e completa descoberta da informação e revisão da informação científica das engenharias e tecnologias. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês no dia de hoje. Deixa eu parar com a gravação.